cidade, Eustáquio Ramos. Olá, boa tarde, 4h05, está no ar o Plantão da Cidade, o programa que tem compromisso com seus direitos. Hoje a produção do Plantão da Cidade é do João Pedro Martins e nós vamos falar sobre formação profissional e inserção no mercado de trabalho para iniciação à formação profissional para crianças, adolescentes e jovens, mas uma preocupação muito grande em relação a esse processo. Por quê? Há uma corrente circulando na sociedade, alguns segmentos, vamos dizer assim, fazendo a cabeça de crianças, adolescentes e jovens de que a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, não está com nada. Negócio de carteira assinada, contribuição com o INSS, FGTS, férias regulamentadas, isso não está com nada. Que o negócio é empreender, entrar pro mundo da internet, virar youtuber, mas aí você sabe, trabalhar como autônomo, mas aí não tem as garantias trabalhistas, né? Então há um movimento aí fazendo a cabeça de adolescentes, não está com nada a CLT. Por outro lado, segmentos da sociedade preocupados com esse movimento estão fazendo o caminho contrário, dizendo o seguinte, gente, CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, a carteira assinada é importante para garantir os seus direitos, para ter garantia de recolhimento da contribuição previdenciária, para se aposentar no futuro, para você ter, eventualmente, uma licença médica, pensão para os seus dependentes, né, FGTS, férias e tudo mais. Então, nós vamos receber daqui a pouquinho aqui no Plantão da Cidade o Mário Assad Júnior, que é vice-presidente da ASPROM, Associação Profissionalizante do Menor, que é uma das entidades que estão fazendo uma espécie de campanha para conscientizar os adolescentes, os jovens, sobre os cuidados na inserção no mercado de trabalho, para que eles não caiam nessa de que CLT não vale nada, vão só empreender. Por quê? Não que eles não estejam defendendo que a criança ou adolescente pense em empreender, fazer o próprio negócio, mas com cuidado. Avaliar o que é melhor, se é a CLT, se é ter aquela garantia, se é ter aquela segurança ou se é empreender. Se é ir para o mundo dos negócios, abrir o próprio negócio, enfim, daqui a pouquinho o Mário Assad Júnior vai falar conosco aqui no Plantão da Cidade. 4h38, 4h38. Gente, estou recebendo aqui com prazer o Mário Assad Júnior, que é vice-presidente da ASPROM, Associação Profissionalizante do Menor. A ASPROM está fazendo uma espécie de campanha para alertar, conscientizar, orientar a criança, o adolescente e o jovem que está na formação profissional sobre os cuidados que ele tem que ter na sua garantia de direitos trabalhistas. Porque há um movimento, vamos dizer assim, na sociedade, alguns segmentos da sociedade, para tirar de cabeça do adolescente, da criança e do jovem a importância da CLT, dizendo o seguinte, não, CLT não está com nada não, Consolidação das Leis do Trabalho, assinar carteira, cumprir horário de trabalho, não está com nada não, tem que ser empreendedor, tem que ir para a internet, para o YouTube. E a ASPROM está muito preocupada com isso, porque não ter CLT, você pode até querer ser autônomo, não tem problema nenhum. A ASPROM, inclusive, está falando, pode ser autônomo e empreender, mas com orientação, com cuidado, não é descartar totalmente a CLT, não, porque você tem garantia de férias, 13º, aposentadoria. Não é isso, Mário Assad Júnior, vice-presidente da ASPROM? Boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, Eustáquio, é um prazer estar no seu programa, campeão de audiência, você que tem uma vida longa no Rádio Mineiro, nessa rádio que é um orgulho de toda Minas Gerais. Realmente, o trabalho do adolescente e de todos, do trabalhador, a CLT é um ponto fundamental de proteção do trabalhador. A ASPROM, por onde já passaram mais de 130 mil adolescentes, hoje nós temos 2.340 adolescentes, não abre mão do trabalho protegido. É claro que isso não invalida aqueles que querem empreender. A ASPROM, inclusive, tem oficinas, fazemos palestras, orientando aqueles que desejam serem empreendedores, sabendo que eles têm que pesquisar o ambiente, que eles têm que se organizar financeiramente, que eles, muitas vezes, para você instalar a sua empresa, você trabalha muito mais horas do que aquele horário que, inclusive, que é previsto na CLT. A ASPROM, ela segue o Estatuto da Criança e do Adolescente e fala no trabalho do adolescente, ele tem que ser protegido. Porque o adolescente, fundamentalmente, ele tem que aprender também, ele tem que ter formação, ter educação e estar preparado para aquela transição entre a adolescência e a vida adulta. Olha, a ASPROM, nós temos hoje, vou te dar alguns exemplos de alguns ex-ASPROM que seguiram na vida. O Renegado, o rapper Renegado, que inclusive grava vídeos
muito bonitos, mostrando para os nossos adolescentes a importância de serem da Asprom e de terem um trabalho protegido pela CLT. Nunca é demais lembrar que a CLT nasceu no dia 1º de maio de 1943 com Getúlio Vargas, no momento em que a sociedade brasileira estava urbanizando e se industrializando e que muitos trabalhavam em períodos exaustivos. Exatamente, ela veio para quê? Para dar isso que você já disse, a proteção para o trabalhador, uma carga horária digna, né? Um salário 13º, a licença maternidade, a licença paternidade, férias, enfim, tudo aquilo que depois da Constituição de 88, o doutor Ulisses Guimarães, quando promulgou a Constituição Cidadã, falou que o cidadão precisa ter trabalho, mas também precisa ter lazer. O que nós estamos vendo hoje? Campanhas que invertem os valores, sendo assim divulgadas na internet. Às vezes eu penso até que através de alguns algoritmos, querendo mostrar para os jovens que trabalhar com a CLT não é vantagem. Olha, a gente pode até pensar que às vezes um jovem não quer ter uma carga horária, etc., mas aqueles que trabalham como empregados, como colaboradores, eles têm que estar plenamente garantidos. E isso a Asprom não abre mão. Nós só trabalhamos com jovens que vêm de regiões mais vulneráveis e estão mais expostos, inclusive. Então a Asprom, nesses seus 50 anos de existência, meu caro amigo, nós estamos nesse ano completando 50 anos de serviços prestados à juventude de Minas Gerais. Não abre mão da proteção da CLT e do cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente. E a gente imagina o seguinte, um adolescente, um jovem que eventualmente abrir uma empresa, um pequeno negócio, ele vai contratar seus funcionários pela CLT, ué. Não tem como todo mundo ser empreendedor, não é verdade? Porque senão, às vezes, ele vai incorrer em irregularidade trabalhista, se ele tiver funcionário e não tiver. Ela dá segurança também para o empregador, sim, naturalmente. Eu vou te dar um exemplo atual. Aqui a Rádio Itatiaia, que é um símbolo de Minas, tá ali aquela frase maravilhosa do Januário Carneiro: não vendemos espaço, vendemos espaço, mas não vendemos opinião, que fundou essa rádio, que é orgulho dos mineiros. Vou te dar um exemplo, que aqui é uma rádio que fala muito no esporte. Eu sou atleticano apaixonado. Nos últimos tempos vimos alguns jogadores do Galo notificando, inclusive, o time. Eles estavam reclamando, eu até fico um pouco assim, receoso de dizer isso, porque eu acho que futebol envolve outras questões, envolve a paixão também. Talvez eles não precisassem fazer isso, mas fizeram porque estão protegidos pela CLT. Então, eles também não receberam o direito deles. Não vim discutir esse assunto, mas trago apenas para ilustrar da importância de se trabalhar de forma protegida. Os próprios jogadores de futebol que ganham milhões reclamaram os seus direitos com base na CLT. E o trabalhador, que não ganha tanto assim quanto o jogador, se vê o descumprimento de algum ponto da CLT, vai na justiça e tem embasamento legal para reclamar, né? Exatamente. Agora, a Asprom é uma entidade que prima tanto pela orientação, nós oferecemos hoje mais de 20 cursos em todas as áreas. Nós temos parceria com o SESC, com o SENAC, com o SENAI, com o SEBRAE, todos buscando cursos, treinamento na área de informática, na área de português, matemática. Nós acompanhamos a escolaridade dos 2.300 alunos, aqueles que precisam de reforço escolar, eles têm na Asprom, porque nós damos o curso de reforço escolar e nós damos também, como eu já falei, oficinas e palestras sobre empreendedorismo, mas mostrando também que o empreendedorismo tem riscos. Sim. Não é algo também que você vai chegando, vou constituir minha empresa, não vou precisar cumprir, não. Tem riscos. Então, são opções que a vida pode nos colocar. E bom que nos coloque. Ou vamos pela CLT, ou vamos ser empreendedores. Sendo trabalhador, seja como adolescente, é preciso que esteja garantido pela consolidação das leis do trabalho, que foi fundada em 1º de maio de 1943, instituída por Getúlio Vargas. Tá certo. Mário Assad Júnior, vice-presidente da Asprom, Associação Profissionalizante do Menor, fazendo esse alerta aí para você, pai, mãe, para você, criança, adolescente, jovem que está nos acompanhando aí sobre o seu futuro profissional. Mário Assad, prazer tê-lo aqui no Plantão da Cidade, um grande abraço, ótimo fim de semana e estamos sempre à disposição da Asprom, viu? Eu que agradeço, é um privilégio para a Asprom estar usando os microfones da grande Rádio Itatiaia.